Pronto. Então tá, meninas, hoje nós vamos falar então do capítulo 13 e 14, não sei se vocês conseguiram dar uma lidinha. Vamos só revisar um pouquinho então sobre onde a gente parou, né? A gente parou no capítulo que Abrão decide ir até o Egito, porque estava tendo escassez de alimentos, né? E ele decidiu por conta própria, sem consultar o Senhor, de ir para o Egito, porque na cabeça dele lá ele ia ter mais chances de ter provisões, né? E aí ele foi para o Egito, chegando lá ele ficou com medo de tomarem Sara dele, porque ele sabia que os reis tinham esse costume de tomar mulheres bonitas para o harém deles, e se souberem que ele era marido dela, poderiam matar ele para ficar com ela. Então ele, já pensando que isso poderia acontecer, falou: olha, se alguém vier até nós, você diz que é minha irmã e que nós somos só irmãos, né? Então, assim, ele não estava mentindo porque ele era realmente irmão dela por parte de pai. Mas ele também não falou toda a verdade porque eles eram casados. E os comentários desse capítulo dizem, né, que isso não foi da vontade de Deus deles irem para o Egito em momento nenhum. Deus falou com ele a respeito disso, nem ele consultou a Deus sobre isso. Ele ficou com medo, né, de passar fome lá, não acreditou numa provisão divina e foi por conta própria para o Egito. E numa dessa, ele, em vez de ele confiar na proteção de Deus, ele já se antepôs, né, já começou a mirabolar na cabeça dele que isso poderia acontecer, e tamanho era o medo dele disso acontecer, que aconteceu. Então, isso nos leva a perceber que, antes de tudo, a gente tem que pedir direção para Deus, porque se ele tivesse mesmo pedido direção, ele não teria ido para o Egito. E lá aconteceu o que a gente sabe, né? Ela ficou um tempão presa lá, e até que Deus mandou uma doença na casa de Faraó, porque ele estava com uma mulher casada. E aí Faraó ficou muito bravo com ele, dizendo que porque que ele tinha mentido, e botou ele para correr lá do Egito, deu algumas coisas para eles, né, para ele ir embora, servos, servas, escravos, riquezas, e ele foi embora meio que enxotado do Egito. Mas aí a gente percebe que esses presentes, né, que ele recebeu, foram presentes que depois vieram a não foram bênção na vida dele, né? Foram adquiridos a custas de uma mentira. Tanto é que, por causa desses bens a mais, que ele ficou mais rico ainda quando ele saiu do Egito, foi que agora a gente vai ver que teve desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, porque eles não conseguiam lidar com tamanha quantidade de coisas. Então, não foi bênção, foi um dinheiro que veio, uma riqueza que veio de uma forma que não era da forma que Deus queria. Inclusive, uma das servas que foi dada a eles, que era Agar, uma serva egípcia, também veio a ser motivo de desavença na casa de Abrão com Sara. Então, tudo que é adquirido através das custas de algo que Deus não planejou para nós, mesmo que pareça ser, né, uma coisa boa, ela pode se tornar um motivo de briga, de divisão. E agora, no capítulo 13, ele vai falar dessa separação entre Abrão e Ló. Então, eu vou ler rapidinho aqui, só para a gente entrar na discussão. Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata, ouro. Do Neguebe, prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente e onde Abrão havia construído um altar. Deixa eu fechar aqui que tá abrindo mil coisas no meu computador aqui. Eu não vejo mais vocês, peraí. Aí deu uma raiva quando começa a abrir um monte de coisa que a gente não quer aqui, querer fazer atualização. Pra que isso, querido? Pronto. Vamos lá, continuando no versículo 4. E onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Então, ele voltou para um lugar de onde ele nunca deveria ter saído, e de novo ele invocou o nome do Senhor.
Versículo 5. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então, além de Ló e além de Abrão, tinha esse outro povo. Então, assim, era realmente muito gado para pouca terra, né? Então, Abrão disse a Ló: não há conflitos entre nós, não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separamos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã. E logo Ló mudou em suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olha até onde sua vista alcançar em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e seus descendentes, como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra toda a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque dos carvalhos, que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Então aí mostra, né, que ele deixou o seu sobrinho escolher onde que ele queria ir e falou que ele ficaria com a outra parte, né? Ou seja, ele não fez questão dele escolher segundo aquilo que lhe era direito, porque Ló, ele veio junto com o tio, né? As coisas eram tudo de Abrão. Mas ele, para poder pacificar e para poder não gerar mais conflito, ele abriu mão de escolher o que seria melhor para ele e deixou seu sobrinho escolher, né? Então, a gente vai ver nesse capítulo que a nossa vida ela é feita de escolhas, né? Deixa eu fechar o WhatsApp aqui para não ficar barulho. A nossa vida é feita de escolhas. Quando Abraão saiu do Egito, quando ele foi para o Egito, né, ele já saiu da vontade de Deus, adquiriu as riquezas, igual a gente viu, à custa da mentira, né? E lá no Egito ele não levantou altares, a gente viu que ele não levanta altares no Egito, e saiu de lá envergonhado. E mesmo, né, os servos, quando a gente tropeça, né, mesmo quando a gente está nos caminhos do Senhor e a gente tropeça, Deus sempre dá uma oportunidade da gente recomeçar. Porque ele saiu de lá, não estava na vontade do Senhor, mas ele voltou para onde ele nunca deveria ter saído, que foi aonde ele deixou o Senhor para trás. Então, ele recomeça ali uma nova caminhada com Deus. Retorna a Betel, né, o lugar onde ele nunca deveria ter saído. E volta com as mãos cheias de bens, mas com aquela necessidade de acertar a sua vida com Deus. Quando a gente desvia da vontade de Deus, a melhor coisa a fazer é voltar onde a gente deixou o Senhor para trás e recomeçar. Nunca a gente vai estar longe demais para a gente voltar atrás. E quando ele saiu do Egito, ele saiu mais rico do que ele era. Só que essas riquezas, como a gente viu, não foram bênçãos na vida dele. Muito pelo contrário, foram motivos de desavenças entre ele e seus pastores, né, os pastores de Ló e dele. E a serva egípcia gerou tanta desavença que foi fruto da impaciência e da incredulidade deles em querer, né, acelerar aí a promessa de Deus, dando um descendente. Em vez dele esperar a Sara engravidar, ela pediu para ele se deitar com Agar para eles terem um descendente. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas isso quer dizer que até a serva que foi dada como parte de algo que Deus não tinha, e esse desejo para Abrão, ela causou divisão e tristeza para o próprio Abrão, né?
Então, Abrão retorna para Betel e, novamente, ali ele invoca o nome do Senhor. Então, sempre há esperança para aquela pessoa que se desvia, né? Sempre há perdão para aquele que peca, sempre há restauração para aquele que se arrepende. Então, a gente nunca deve abandonar o altar de Deus, pois é na presença de Deus que temos segurança e plenitude da alegria. E, inclusive, na Bíblia, a gente está cheio de histórias, né, de testemunhos de brigas familiares por causa de riquezas, de dinheiro, né? A gente sempre vê que dinheiro acaba sendo motivo de discórdia entre familiares. E Abraão, ele foi pacificador ao invés de ser encrenqueiro, né? Ele preferiu abrir mão daquilo que seria algo que agrade ao homem para agradar a Deus. A gente tem lá em Mateus 12, 25, que uma casa dividida não pode prosperar, né? Lá em Mateus 12, 25 está escrito assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, assim, não adianta a gente muitas vezes ter paz com as pessoas de fora, mas dentro da nossa casa a gente ter desavença, briga, porque o nosso primeiro ministério começa dentro da nossa casa, né? Antes da gente sair fazendo caridade, sendo boas pessoas fora da nossa casa, a gente tem que primeiro exercer isso dentro da nossa casa. E Abrão, ele não se importou de escolher, né, em primeiro lugar, aquilo que para ele fosse mais valioso no sentido de propriedade, de posse. Ele deu muito mais valor para a paz, né, do que para a divisão de terra. A paz na família é o bem mais precioso do que os bens materiais. Abrão, por amor à paz, abre mão dos seus direitos e concede a Ló, seu sobrinho, a prioridade na escolha. Ele com certeza, né, Abrão trabalhou muito para conseguir tudo que ele teve. E ali, naquele momento, ele estava simplesmente deixando o sobrinho dele decidir o rumo das coisas. Ele nem por um momento ele pensou que ele podia perder tudo se ele tivesse ficado com uma escolha pior, né? Ele preferiu uma separação harmoniosa do que um convívio conflituoso. Isso é até uma coisa assim, é que a gente deve pensar, muitas vezes, dependendo da situação, é melhor a gente, né, ter o nosso tempo com algum familiar, com alguma situação, do que preferir o convívio conflituoso. Nesse caso, os dois, ou eles se separavam e prosperavam, ou se eles tivessem, né, continuassem juntos, eles iam viver em guerra. Então, Abrão, que era, né, socialmente superior ao seu sobrinho, se humilhou diante do inferior, né, com o intuito de preservar a paz, e provando assim ser muito mais espiritualmente superior do que ficar preso a coisas terrenas, né? O coração de Ló estava nas riquezas, nas realizações, no mundo, enquanto o coração de Abraão desejava agradar a Deus. Abraão enxerga com os olhos da fé, ao passo que Ló enxerga com os olhos da cobiça. Ele escolhe pelo que ele vê, pela mera aparência. É a tal da cobiça dos olhos, né? Ló levantou os olhos para a campina do Jordão e se fixou lá. E os olhos, eles veem, né, com o coração. Aquilo que a gente tem no coração, a gente acaba transmitindo isso para a maneira que a gente é. Ele tinha cobiça, então, com os olhos, ele cobiçou a terra. Ele não pensou nem em ser também justo ou generoso, em pensar que ele poderia estar pegando toda a parte fértil só para ele, deixando o tio dele sem as coisas, sendo que foi o tio que conquistou tudo, né? Ele fracassou em escolher coisas ao lugar de escolher a Deus. E a confiança de Abrão não estava na geografia das suas terras, mas em Deus.
Ele não confiava, né, na provisão, mas no provedor, porque seria muito mais concreto, né? Ele pensar que ele começar a escolher pelo a terra fértil, ali passa rio, ali com certeza vai ser muito mais viável para prosperar, mas Abraão escolheu, né, acreditar no provedor, muito mais do que na provisão. E Ló, ele escolheu, ele olhou e ele decidiu pela cobiça. E já Abrão recebeu do Senhor, quando o Senhor fala, eu lhe darei, né? Deus é quem dá. A gente não é a gente que busca, né? É o Senhor quem oferece. E Ló escolheu para si as terras que ele desejava. E Deus disse a Abraão, eu te darei. Né? Então, Abrão, ele ganha aquilo que ele não cobiçou e Ló perde tudo aquilo que ele desejou, porque ele só teve, né, um coração egoísta, enquanto que Abrão confiou totalmente no provedor e não na provisão. Aquilo que Deus promete precisa ser antes acreditado em fé, porque quando a nossa fé é a certeza daquilo que não vemos. Ele tinha tanta confiança em que Deus estava com ele, independente das circunstâncias, que ele não fez questão de oferecer o sobrinho para ele escolher onde ele queria ir. Com certeza, se Ló fosse um homem digno, reto, justo, com o coração também confiante no Senhor, aquelas terras que ele escolheu também iriam prosperar. Mas no coração dele, ele só queria ele queria a riqueza acima do caráter, tanto é que ele se envolveu com todo o pessoal de Sodoma e Gomorra, que eram pessoas totalmente ímpias, né, perversas, e Abrão não, Abrão ele preferiu a pacificação, deixou o sobrinho escolher e acreditou que Deus iria suprir as necessidades dele, mesmo que ele ficasse com a pior terra, independente da geografia. Então, a nossa fé, ela determina quanto de bênçãos que nós vamos desfrutar, né? As nossas bênçãos, elas são do tamanho da fé que a gente coloca em Deus. E essas escolhas sempre trazem consequências, né? Elas podem ser boas ou ruins. Quando a gente decide as coisas por impulso, pelo aquilo que nos atrai de imediato, aquilo que aparentemente é o melhor, sem a direção do Espírito Santo, muitas vezes a gente pode quebrar a cara. Né? Um dos dons do Espírito Santo é justamente o discernimento espiritual. Quando a gente busca sabedoria, busca o conselho de Deus, ouve pessoas idôneas, pessoas que têm relacionamento com Deus, com certeza faremos as melhores escolhas. Eu gosto sempre de, quando eu tenho uma decisão muito importante, de consagrar para Deus, porque depois que a gente coloca para Deus e coloca Deus no controle, mesmo que a gente passe por uma situação que pareça conflituosa, pareça que tá alguma coisa dando errado, muitas vezes é o próprio Deus mexendo as coisas para que tudo caminhe para um bom desfecho. Então, mesmo na hora da aflição, quando a gente põe Deus na frente, a gente tem certeza que aquilo faz parte do plano maior dele. Então, mesmo que pareça que nós estamos num caminho difícil, a gente tem certeza que onde Deus está no controle, não há engano. Né? Então, assim, é aquela certeza de que mesmo parecendo que a gente está em dificuldade, a gente não está desassistida, faz parte do plano dele. Então, a segurança é muito maior, que é como se ele mesmo tivesse colocado a gente numa situação que, por algum motivo, aquilo está acontecendo. Mas quando a gente faz sem pedir conselho do Senhor, sem pedir direção, com certeza a gente pode estar em caminhos de desfechos ruins, caminhos de morte, caminhos sem proteção. Por isso é tão importante, antes de toda decisão, mesmo de um dia normal, acordar e já falar, Senhor, esse dia eu coloco em suas mãos. Se na minha agenda tiver algo que não te agrada, muda o meu compromisso, muda o meu pensamento, desfaz, tenha liberdade de fazer e desfazer. Eu não quero controle, o Senhor fica com ele, porque eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe.
né? E aí a gente simplesmente consegue entrar nesse barco, saber quem que está dirigindo o nosso barco é aquele que conhece todo o caminho. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por tempestade, mas que a gente vai estar nos planos dele. Aí isso acabou o capítulo 13, tá? Então, no capítulo 13 foi isso. Ele deixou o seu sobrinho Ló escolher, porque ele estava confiante que quem iria, né? Ele estava escolhendo o provedor e não aquilo que era a provisão, ele escolhia Deus e não as coisas do mundo, e Deus honrou, porque Ló escolheu e perdeu. Ele recebeu, né, algo que prosperou, porque veio direto do Senhor. E no capítulo 14 vai falar sobre o desfecho de Ló, sobre a guerra dos 9 reis, né? Eu vou ler só as partes que explica melhor, porque tem muito nome aqui que não traz muito entendimento, mas depois é bom vocês darem uma lida. Mas, ó, capítulo 14, lá no 1. Por esse tempo houve guerra na região. Aí vamos lá já no 11, versículo 11. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e mantimentos. Só explicar para vocês o que acontece. Tinha lá os reis da Babilônia, tinham 4 reis da Babilônia que eram os grandões. E as cidades pequenininhas tinham 5 reis e o seu povo. Nesses 5 estava incluído Sodoma, Gomorra, essas cidadinhas menores, mas esses 4 reis da Babilônia, que eram cidades maiores, eles tinham domínio sobre esses outros 5, né? Esses outros 5, eles eram submissos a esses 4, tá? Só que depois de 12 anos de opressão, deles mandando nos outros, esses 5 reis se rebelaram e quiseram fazer uma guerra para conseguir ter de volta o direito de poder circular nessas cidades. Por quê? Porque a motivação dessa guerra é que essa região era uma rota muito importante comercial, que era muito rica em minas de cobre. Então, economicamente falando, eles queriam ter o direito de circular por ali e conseguir, né, ir até Mesopotâmia e ter todo esse acesso, vamos dizer, comercial. Então, esses 5 reis se rebelaram contra esses 4 mais poderosos. E o que aconteceu é que eles foram derrotados por esses 4 reis mais poderosos. Então, inclusive, Sodoma e Gomorra foram invadidas, roubaram tudo que tinham na cidade, inclusive sequestraram Ló e sua família que estavam por ali e tudo que eles tinham. Aí, por uma providência divina, um desses sequestrados que estava com Ló conseguiu escapar e foi avisar Abrão, né? Isso aí está no versículo 13 do capítulo 14. Diz assim: um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Mamre. Aí, 14. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Kedorlaomer, um nome esquisito aí, Kedorlaomer, até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. Versículo 16. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe Ló de volta a seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Então, quando Abrão ficou sabendo que nessa guerra pegaram o seu sobrinho e tudo que eles tinham, ele pegou os 318 homens que estavam ali com ele, que nasceram na casa dele, né, que ele treinou, e eles foram atrás desses reis que ganharam. Só que esses reis que ganharam, eles eram muito poderosos, eles tinham muito exército. Então, o que aconteceu? Abrão pediu para Deus uma estratégia para resgatar o seu sobrinho, e ele teve toda a sabedoria para conseguir, com esses só 318 homens, ganhar a guerra daqueles monte de outros que eles estavam querendo recuperar, porque seu sobrinho estava lá, né? Então, eles atacaram durante a noite, Deus deu toda uma estratégia. Então, apesar de Abrão ser um homem pacífico, ele estava também preparado para a guerra. E ele era um homem de altar, agora ele era um homem da espada. Ele era um pastor de ovelhas e, de repente, ele se tornou um general de guerra e comandou um exército. Então, a gente pode ser
pacífico, mas quando a gente tem que entrar numa guerra, Deus nos prepara e nos capacita, porque ele não tinha nenhuma intenção egoísta nisso, ele queria só recuperar, né, o seu sobrinho, e Deus deu para ele toda a sabedoria e capacidade de ganhar, então eles venceram. E aí, na volta, eles encontraram ali no versículo 17, que ele regressou vitoriosamente, né? E Melquisedeque, que era o rei de Salém, ele também era um sacerdote, né, do Deus Altíssimo. E ele trouxe pão e vinho no meio do caminho e abençoou Abraão, né? Então ele falou assim, ó, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra, e bendita seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então, esse Melquisedeque, ele era um rei e ele era um sacerdote. E ele reconheceu que quem venceu a guerra não foi pelas forças do exército de Abrão, foi por Deus, né? Foi pela força de Deus. A vitória foi uma intervenção divina e não uma estratégia somente humana, né? Porque humanamente seria impossível. E ali Abrão reconheceu que esse rei, que era um sacerdote, ele estava também trazendo o nome de Deus, e aí ele pegou e deu 1/10 de tudo que ele tinha para esse rei, né, que foi as coisas que eles recuperaram da guerra, e foi a primeira vez que na Bíblia aparece um episódio de dízimo, né? Então, a gente não pode falar que o dízimo aconteceu só lá nas as leis de Moisés, porque isso foi 400 anos antes. Então, já tinha essa prática de reconhecer que o que a gente tem não é nosso, é o de Deus. Então, ele devolveu 1/10 para esse sacerdote, porque é como se ele estivesse entregando a Deus. E aí, só que nisso, aquele rei de Sodoma tentou fazer algo assim, desonesto, né? Ele pegou e disse, falou para Abraão devolver só os escravos, né, o povo dele, e ficasse com toda a riqueza que pegaram de Sodoma. E aí Abrão, ele não aceita isso, lá no versículo, no versículo 21, o rei de Sodoma disse a Abrão, devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Aí o 22, Abraão respondeu ao rei de Sodoma, juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, que não ficarei com coisa alguma que é seu, nem sequer um fio de uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer que fui eu que enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que os meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa aos bens a Escol e Manre, que eram seus aliados. Então, o rei de Sodoma, ele oferece a Abrão os bens que ele havia recuperado e pede o povo. E ele disse que não ficaria com coisa alguma, né? Que não era seu. Que ele aceitava apenas o que comeram em guerra, né? Abrão recusou os bens de guerra, mas colocou a possibilidade de recompensar os aliados que estavam com ele. Por quê? Porque ele não tem apego ao dinheiro. E também, esse rei de Sodoma, ele foi fraudulento. Por quê? Porque como Abrão venceu essa guerra, ele tinha o direito de escolher para quem ia os despojos de guerra, que eram as coisas recuperadas. E esse rei quis dar onde que, eu deixo você ficar com as coisas, me devolve o povo, ele não tinha nem que se meter. Mas Abraão nem levou isso em consideração o direito de quem era o quê. Ele simplesmente não aceitou, né, um pedido desse, porque ele sabia que um homem com um coração desse iria depois dizer que ele teve desvantagem, ele ia acabar usando isso para ainda falar que Abrão foi desonesto, né? Então ele não aceitou nada. O rei de Sodoma, Abraão se antecipa que se viesse aceitar a oferta de rei de Sodoma, ele se alegaria que ele ficaria em desvantagem se o Abraão tivesse a vantagem. Então, Abraão não negocia seu testemunho para ter vantagens financeiras, né? Então, numa situação em que envolve questão de justiça, questão de bens, questão de família,
a gente tem que tomar muito cuidado para não aceitar nada que vá manchar, né, o nosso caráter por uma questão de justiça dos homens, por uma questão de querer ter vantagem sobre as pessoas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês prático. Vocês devem conhecer a minha história, que meu pai usou o meu nome da minha irmã para pegar dinheiro, para fazer um negócio, e depois ele acabou enganando todo mundo que participou dos funcionários, e a vida inteira a gente teve que pagar uma conta que não era nossa, e eles tirou o corpo fora porque estava no nosso nome. E muitas vezes alguns advogados falavam para a gente, né? Entra com um pedido contra o seu pai, porque isso está errado, né? E a gente nunca teve coragem, porque a gente sabia que isso ia levar uma coisa tão forte que podia dar até cadeia para o meu pai. Então, a gente acabou ficando com todo o peso dessa história, porque meu pai se corrompeu por causa de dinheiro, mas a gente não se deixou levar pela ira, pela injustiça, e eu sempre falei para Deus nunca me deixar pagar por um preço que não fosse justo, porque essa conta não era minha. E Deus sempre, apesar de eu ter passado um perereco, ainda passo, Deus sempre foi me dando o livramento de coisas grandes. A gente está falando de dívida pequena, não, era coisa grande. Então, assim, eu tive muito problema, mas é porque eu decidi não partir para uma justiça do homem, né? A minha justiça sempre foi em Deus. A gente sempre tem que fazer a nossa parte e pedir para Deus fazer a dele, porque a parte de Deus, a justiça divina, ela tem muito mais poder do que a justiça dos homens, mesmo que pareça que a gente está sendo injustiçada, porque o nosso reino não é daqui, né? Eu acredito muito mais no provedor do que na provisão. E é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, que Deus, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, ele vai mover céus e terras para poder poupar a gente de injustiça. Que nem a Bíblia diz, nunca vi um filho do homem que passa por coisas que são injustas mesmo, né? De ver filho do homem passando necessidade, porque Deus sempre dá livramento. E mesmo que a coisa pareça difícil e complicada, se a gente coloca Deus em primeiro lugar, aquilo faz parte de um plano maior. E a gente tem que ter paciência, porque fé é ter paciência. E a paciência não é só saber esperar, é a atitude que nós temos enquanto estamos esperando, né? É a gente ter a certeza que aquele que é o grande poderoso, grande eu sou, aquele que tem todo o domínio em suas mãos, ele é quem vai guerrear por nós. É ele em que vai fazer justiça, é ele que vai ser o advogado, é ele que vai ser o juiz. O nosso coração só tem que buscar ele, o resto a gente tem que deixar Deus ser Deus, né? Lembrar das nossas escolhas, pedir direção, pedir para que ele não deixe a gente ir por caminhos errados, e mesmo Abraão não querendo ir por caminhos errados e tendo ido por fraquezas, Deus permitiu que ele tivesse recomeços e permitiu que ele tivesse novas estratégias, que ele voltasse ao ponto de onde ele deixou Deus. Então, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para retomar, né? E a gente nunca pode achar que a gente fez algo que nos afastou demais de Deus, porque Deus não se afasta de nós é que nos afastamos dele, tá? Então, esse é o capítulo 13 e o 14, que dá uma resumida sobre isso, sobre a volta deles para Betel, a separação dos dois, e Abrão abrindo mão dos seus direitos como proprietário das coisas por pacificação de deixar com que o sobrinho escolhesse, porque ele acreditou, né, que Deus é que daria, né, mesmo que ele ficasse com as terras piores, Deus é aquele que pode transformar maldição em bênção, tá? Gente, tem 1 minuto, vai acabar, é só isso mesmo. Ó, faz o seguinte, olha, vai acabar, vai cair, aí vai acabar a gravação, eu vou abrir um de novo só para a gente comentar, pode ser? Que eu quero ouvir vocês falando. Então, ó, fica esperto aí que vai cair já já, e eu vou abrir um rapidinho só para a gente comentar, e aí eu ponho esse daqui para gravar, tá bom? Vai cair, vai cair.